Estamos aqui para abordar o tema Órfãos da Pandemia, com um convidado especial, Newton Nazaré, sobrinho bisneto de um dos pioneiros, se não pioneiro, né, da música popular brasileira, Ernesto Nazaré. Newton é músico, compositor, pianista, produtor musical, escritor, filósofo, eu diria, né, e um grande pensador. Newton, prazer enorme estar te recebendo aqui. Espero que você, desde já, fique aberto o convite para participar outras vezes. E vamos ao que interessa. O que você espera, o que você acha para o pós-pandemia? Primeiro, em relação a essas mudanças, serão mudanças bruscas ou serão mudanças dramáticas ou não? E segundo, não sendo, né, uma mudanças assim tão drásticas, né, haveria uma frustração assim, ou muitas, né, frustrações individuais e coletivas? O que você acha? Então, quero dizer, antes de mais nada, né, que é um prazer estar aqui sendo entrevistado por Paulo Guimarães. Eu acho que as pessoas gostam de seguir o que se chama de manada, né? Elas não arriscam, geralmente, porque a gente é ensinado desde o início, que a gente nasce e cresce, que é preciso ter cuidado, que é preciso andar na linha, etc., etc. Então, quando a Organização Mundial de Saúde diz para todo mundo ficar em casa, tem duas coisas aí. Primeiro, que ela não faz nada, né? A Organização Mundial de Saúde não faz nada, porque dizer para não fazer nada é não fazer nada. Então, nós, a Organização Mundial de Saúde, e todo mundo não vai fazer nada. Vamos esperar que o tempo passe e quem puder ficar em casa vai ficar. Quem não puder, poderá morrer de fome, né? Porque não vai ganhar dinheiro, não vai movimentar a economia, ficará desempregado e tudo mais. Mas quem puder, tiver seu salário, etc., sua renda garantida, sua geladeira cheia, fique em casa. Então, assim se transcorreram esses meses. O problema é que agora o paradigma mudou. Enfim, os governos, pressionados pelo poder econômico e vice-versa também, eles estão orientando aos poucos que as pessoas podem sair, né? Sempre atrás, né? Eu vejo propagandas na rua, propagandas assim que eu considero até mal feitas, mas, por exemplo, o Zé agora vai na feira uma vez por semana, mas usa máscara. Pô, o Zé ia na feira desde março, agora ele vai na praia, no baile, enfim, a propaganda está sempre defasada da realidade, né? Como se agora que o Zé estivesse indo na feira. Então, enfim, como há um consenso de que deve se liberalizar, né? O consenso é esse, a turma que aderiu com muita força e chegou a policiar mesmo, né, o confinamento, que também temos que estabelecer diferença. Confinamento é o que estamos passando. Quarentena para quem realmente está doente, né? Fica em quarentena para não contaminar. Bom, então essa turma que policiou o confinamento agora está no outro lado. Ela agora não sabe o que fazer, porque ao ver que a maioria, e aí esse aqui é o problema, a questão da manada, a maioria está na rua, ou se não é a maioria, vai ser a maioria, o que vai fazer essa minoria cada vez menor? Vai continuar confinada, porque já havia, né, o medo, né, que geralmente rege a nossa vida, por incrível que pareça, eles não vão sair de casa. Vai se criar um mercado, já tem, né, um mercado de internet, um mercado de diversos serviços, como desde o supermercado com entregador, etc. Isso vai mudar bastante alguns costumes nossos. E vai haver essa coisa, a pessoa que não sai de casa, a pessoa que nasceu no confinamento, a pessoa que vai crescer no confinamento, porque, evidentemente, que esse não é o único vírus, né, que existem talvez milhões de vírus, e alguns deles serão eleitos aí
mídia e pelos governos e pela Organização Mundial de Saúde como suficientemente perigosos para deixar esse mercado em manutenção. Quer dizer, é um mercado que vai se formar, está se formando, e vai continuar existindo esse mercado das pessoas confinadas, né? Enfim. Sim, você falou uma coisa muito boa, vou pontuar aqui, que é um mercado que realmente, que a gente viu, que tem muita gente ganhando dinheiro com esse mercado já, né? Inclusive você pega aí empresas de tecnologia, né? Vendas online, por exemplo, e própria essa tecnologia que nós usamos aqui, que né, Zoom, ou Skype, então essa tecnologia de comunicações e tal, virtual, enfim, muita coisa, realmente criou-se um mercado, quer dizer, criou-se não, já existia, mas né, houve uma aceleração uma potencialização desse mercado, né? E dos fornecedores, da indústria, né? que alimenta a própria indústria farmacêutica, né? Que também, que talvez seja a maior vencedora disso aí, né? O tal negócio, o medo, né? Que lá de trás já vinha sido propagado por Bill Gates, tal, que ia ter uma pandemia, agora já está falando que vamos ter, é o que você falou, né? Qual será o próximo, né? Porque uma indústria, você veja quantas vacinas e tratamentos vêm a reboque disso aí, com o governo já pagando antecipado, sem saber se o negócio vai funcionar, enfim. E é o que você falou, muita gente que já tinha, inclusive, essa característica, o medo, né? Como característica mor, vamos dizer assim, e a reclusão, né? Já eram eremitas, já eram pessoas assim reclusas e antissociais, vão ficar mais, né? Realmente essa coisa foi alimentada, esse distanciamento realmente passa a ser um modo de vida, né, mais valorizado, ou seja, né, pelo menos por enquanto, né, mais essas pessoas, eu acho que diria que estão mais confortadas, se sentem mais reforçadas no seu ímpeto natural, né? Mas, por exemplo, eu até, aproveitando esse gancho da pandemia, eu comecei a escrever uma série, né, chamada Crônicas do Confinamento. E um dos personagens tem personagem médico, né, que o médico agora está em alta, né? Tem personagens controversos. Mas um desses personagens é o entregador. Esse personagem é curioso, ele parece que não existe, né? Ele parece que não existe para a Organização Mundial de Saúde, ele parece que não existe para os governos. O entregador é um personagem curioso. Virou uma máquina, né? Ele foi desumanizado completamente, né? Ele é fundamental para que exista o confinamento e, no entanto, ninguém pensa nele. Quer dizer, se é perigoso, por que ele tem que se expor, né? E mais, se é perigoso, por que as pessoas recebem na sua casa, né, na porta da sua casa, ainda que seja na porta dos fundos, o entregador, né? Então, é uma coisa, parece que o entregador é um personagem quase que fictício, né? Ele não é um personagem real. É um ente, né? É uma coisa realmente que não é humana, né? É uma peça na engrenagem. E falando no assunto, se o confinamento fosse levado a sério, um local que não poderia abrir de jeito nenhum é o supermercado. Pois é um dos locais onde mais se exercita a possibilidade de contaminação. Não só porque você passa perto um do outro, mas principalmente porque você toca num produto, desiste na hora, vai pegar outro, também desiste, e aquilo é tocado por centenas de pessoas naquele instante, sem falar do estoque, do armazenamento. Então, quer dizer, a fila, por mais que se diga que vai haver espaço, a conversa. Então, o supermercado é um dos locais onde muito mais provável de contaminar alguém, muito mais do que uma sala de concerto de música, onde você entra e senta numa cadeira e fica parado ali. O supermercado está em movimento, você constantemente passa por várias pessoas, é uma possibilidade que se multiplica N vezes, né? Enquanto que numa sala de concerto musical você entra lá e fica parado. Se houvesse o afastamento, poderiam haver concertos musicais? Claro que poderiam. Bom, você falou duas coisas. Primeiro, da Organização Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, em tese, foi o órgão assim cobrado, né, pelas pessoas
como você disse, para eleger as diretrizes, né? Alguns governantes, alguns países aí, né, se rebelaram contra essas diretrizes, e as próprias diretrizes foram mutantes, elas foram mudando ali, né, não foram sendo alteradas, né, até porque é uma coisa desconhecida. Mas houve, como você disse também, muito policiamento, né, policiamento das pessoas, né, que tentavam seguir essas diretrizes, esse negócio do confinamento, né, o grande irmão, né, ou seja, então nós caímos em dois problemas aí, né, numa questão fundamental. A gente já vinha vivendo, antes da pandemia, uma polarização, assim, em termos ideológicos, de maneira geral, no mundo, né? Como é que a gente sai dessa pandemia? Porque foi tanta coisa, realmente, houve mais politização, mais polarização, né? Houve muito radicalismo mesmo, você disse aí, policiamento, né, das pessoas quererem policiar as outras que não se confinavam, que não seguiam determinadas regras ou que vinham com soluções um pouco diferentes, a própria cloroquina ou vitamina D, você falava isso, você falava, é fake. Enfim, houve uma guerra aí ideológica no meio dessa pandemia. É claro que há muito oportunismo, muita gente querendo se aproveitar politicamente, sendo por um lado ou por outro, né, de uma forma ou de outra, querendo mostrar que estava certo, e a história que vai dizer quem estava certo, porque ninguém estava certo, na verdade, estava todo mundo à deriva. Mas como é que nós saímos disso? Agora, você acha que no final das contas, passado esse baque, né, a coisa voltando a um normal, seja qual for esse normal, que ainda não estamos lá, né, mas as coisas... Você citou aí que a coisa já está se invertendo, que o normal já está voltando a ser as pessoas andarem na rua, as pessoas saírem e não ficarem confinadas. Porque aquele negócio, né, você vai seguir a manada. Quem é que dita as regras para essa manada, né? E quem é que controla esse ditador, né? Ou esse órgão, ou esse controlador, né? Quem é que controla quem faz as regras, né? Como é que nós saímos disso? Saímos mais polarizados? Não, acho que especificamente no caso do Brasil, né? Outros países, mas no caso brasileiro, que a gente obviamente vivenciou de dentro, essa polarização política que antecedeu, né, o fenômeno da pandemia, se desdobrou também na questão da pandemia, devido à posição inédita do presidente da República, destoando das recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde. E ele, Só uma parte aqui, que lá nos Estados Unidos, ele é um aliado do Trump, assim vamos dizer, o Trump chegou a romper com a Organização Mundial da Saúde, né? Então, quer dizer, não foi uma coisa do presidente do Brasil isoladamente. O Trump acusou aí a Organização Mundial da Saúde, parou de contribuir, rompeu com a Organização Mundial da Saúde, e os Estados Unidos, né? E acusou, inclusive, a Organização Mundial de Saúde de estar alinhada com a China, proteger a China, enfim. Não foi uma posição isolada do presidente da República. Mas, enfim, vamos lá. Ele destoou, não disse que foi isolado. Ele destoou, ou seja... Da Organização Mundial. Foi mais um questionador. Foi mais uma pessoa que questionou a Organização Mundial da Saúde. E foi muito condenado. Foi muito condenado, né? Foi muito criticado aqui dentro, né? Inclusive por ministros, né? Eu devo dizer o seguinte, antes de mais nada, eu não sou a favor do atual governo, eu não sou realmente a favor. Eu sou até contrário ao atual governo. Inclusive, votei contra o atual governo. Quando muita gente votou contra, né, o governo anterior, eu votei contra esse atual, sem ser partidário do candidato que perdeu. Mas eu devo dizer o seguinte, a posição do presidente da República foi singular, porque ele, ao dizer que ele mesmo estava saindo na rua normalmente, etc., e que as pessoas poderiam sair na rua, ele quebrou
e até uma coisa que não é muito do feitio dele, porque você sabe que ele é mais pela opção do controlar, mas ele quebrou esse controle, ele deixou na mão do indivíduo, como eu gosto de falar, ele deixou a decisão na mão do indivíduo. Porque que todo mundo pensou? Pô, o governador, o prefeito, a Organização Mundial de Saúde mandam que eu fique em casa, me obrigam a ficar em casa. Mas o presidente falou que eu posso sair. O que eu faço? Ou seja, como ninguém é obrigado a sair também, não existe um decreto, né? É mais fácil prender do que dizer que vai sair. Não existia um decreto, então era uma possibilidade que se abria. Então, na verdade, quando ele fala isso, ele coloca para a classe média alta, que não aguenta mais ficar sem os serviços, né, da empregada, da babá, do motorista, etc. Não só para a classe média alta, mas como para o trabalhador que precisa trabalhar, o trabalhador informal, que passa fome se não trabalhar, né? E não paga contas, fica inadimplente. Ele colocou para todo mundo que você pode sair, a escolha é sua. E isso foi muito interessante, sem que eu esteja fazendo a defesa de maneira nenhuma dele. Mas ele colocou só uma coisa. Só uma coisa aqui, você não precisa fazer a defesa da pessoa, você pode fazer, você pode ser... Não, porque senão daqui a pouco tem... Elogiar uma medida, não queremos, já está clara a sua posição, mas nós não estamos falando aqui da pessoa presidente, estamos falando de atitudes. E eu acho muito difícil pessoas, particularmente, né, eu acho difícil a gente achar pessoas na história que só tenham atitudes erradas, só tomem atitudes erradas, como acho também difícil que aquelas que só tomem medidas, e principalmente presidentes ou pessoas públicas, né, com maior responsabilidade, que só acertem, ou pessoas que só erram, né? Sempre há uma balança aí, né? Acho que acertam mais ou menos, né? Mas sempre há os dois lados. É impossível você só acertar ou só errar. Você pode muito bem falar, não, essa medida foi que ninguém vai te falar que você é bolsonarista, de carteirinha, né? Não é isso aqui que a gente falar o nome do santo. O maior exemplo disso talvez tenha sido o Napoleão Bonaparte, que era o herói da Revolução Francesa, e passou a ele mesmo ser um imperialista, né? E foi... Não, além das mudanças, né, pessoais, de posição e tal, eu acho que não tem, a gente tem que ver atitude por atitude, né? Essa atitude, né? Você então acha que foi, no caso, inteligente, ou seja, de certa forma, foi contrária a essa coisa do grande irmão, ou seja, do controlador. Na China, o cara botava o teu negócio na testa lá, né? A ideia é essa, você controlar pelo celular a condição do indivíduo e você vai para casa, ou seja, você controla, é uma forma de você controlar realmente a sociedade, né? Impor diretrizes, e veja bem, quem é que está dizendo que isso está certo? É a OMS. Até ela mudar. Amanhã ela muda, fala isso, estava errado, agora tem um novo certo. Então vamos jogar aquilo no lixo e mudar. E continuar impondo as nossas diretrizes. Ou seja, você tem aí eu acho que... Você estabelecer realmente aquela coisa do grande irmão. Ou seja, você acaba com a liberdade individual em prol né, e usando do medo da população, né, em prol de você exercer o controle, né, de um grupo político, né, e exercer de uma forma incontestável. Ou seja, se você contestar isso, você vai ser policiado, como você falou, você vai ser policiado pelo teu vizinho, né, cara? Policiado e banido. E punido, exatamente, punido. Pode ser, né? Nas Filipinas, o cara falou que ia mandar para prender, matar quem saísse da rua. Né? Não teve um negócio desse? O presidente das Filipinas. Então, quer dizer, são dois... Né? Como é que a gente fica no meio disso? Para onde vamos aí? Né? Então, mas eu acho que é muito útil que haja uma Organização Mundial da Saúde, que hajam normas, etc. Mas acontece que as normas são controladas, assim como a ciência, o cientista é controlado, o artista é controlado, tudo é controlado. Quer dizer, Santos Dumont criou o avião, não foi para jogar bomba, mas foi usado para isso. Então, a nossa moral é baixíssima.
não acompanha o desenvolvimento tecnológico, né? Então, quando a Organização Mundial de Saúde manda ficar em casa, ela deveria, no lugar disso, fazer um grande programa mundial com uma palavra só, a palavra que eu não vi praticamente ser usada até agora nessa pandemia. Imunidade. Essa é a palavra, imunidade, porque por mais que um vírus seja superdotado, a nossa fragilidade do nosso organismo é evidente. A nossa alimentação é totalmente inadequada, né? O nosso modo de vida é quase que suicida, e a Organização Mundial de Saúde deveria, então, ter como grande tema de conscientização para os confinados e para toda a humanidade essa palavra, simples palavra, imunidade. Como desenvolver, como ampliar, como fortalecer a sua imunidade. Eu não vi ninguém falar nisso. Dentro do mainstream, não. Você não ouve ali a Organização Mundial da Saúde falar isso realmente. Mas você vê, por exemplo, correntes falando aí, pessoas sérias, falando, por exemplo, da carência de vitamina D, estudos relacionando que os pacientes, né, com Covid que tinham baixo nível de vitamina D tinham um estado de saúde muito mais agravado pelo vírus, né, do que os pacientes que tinham um nível de vitamina D mais adequado. E que a carência de vitamina D é uma outra pandemia, né, que deixa justamente fragilizado. Mas essa corrente, por muita gente, foi demonizada. Embora hoje lá na Inglaterra, Reino Unido e outros países, você fala com os médicos lá, eles estão tomando vitamina D. Isso não vai curar o vírus, mas é o que você falou. Vamos achar modos de fortalecer a nossa imunidade. Mas essas coisas, o cara fala, não, é fake. Isso aí não. Isso aí você vai dar para a população, você vai vender uma falsa ideia de cura para a população, vai todo mundo sair na rua. Eu estou falando de gente Covid e outras pessoas, esses que policiam as pessoas que estavam aí policiando gente que saia na rua. Olha, você vai vender uma falsa, né, uma coisa que o cara vai tomar vitamina D, vai achar que não está imune, vai sair na rua e vai pegar o vírus e vai espalhar para outras pessoas. Então não pode, isso é fake, você não pode. Mas tem estudos, tem gente séria pesquisando, só que há interesses enormes em jogo, né? A vacina e uma coisa milagrosa que está movimentando bilhões. E depois, se acharem realmente a vacina, e se funcionar, vão querer outro vírus, né? Provavelmente, para continuar fazendo vacina. Então, quer dizer, tem sempre interesses, né? O mainstream também e a própria ciência. Primeiro, a ciência é plural. Né? A ciência só vai adiante quando há discussão, quando há o contraditório, quando há a possibilidade, né? De você dizer não, de você ser contrário, de você se opor ao mainstream, né? A você negar, né, alguma coisa e buscar outro caminho. Não, vou te dar um exemplo, né? Quando eu tinha, acho que 20 anos, mais ou menos, eu passei a usar óculos, né? Foi diagnosticada a necessidade de usar óculos. Aí, quando eu fui, algum tempo depois, no oculista, tinha que aumentar o grau do óculos. Aí eu falei, não, eu vou jogar o óculos fora. E hoje eu enxergo da mesma forma, com 58, né? Eu enxergo da mesma forma que eu enxergava aos 20. Não sei se melhor, um pouquinho pior, mas é igual. Quer dizer, o óculos, se eu tivesse mantido o óculos, hoje eu estaria usando um óculos de fundo de garrafa, porque essa é a função do óculos, eternizar o uso do óculos, né? Só pelo fato de você consumir açúcar, igual a mim, que também consumo açúcar, consumir um monte de coisas inadequadas para o seu organismo, só isso já baixa a tua imunidade. Qualquer vírus vai deitar e rolar em cima de você. Por que não propagar o uso simples do limão? O limão é uma coisa que barata e é um antibiótico natural. Por que não propagandear isso? Botar um grande limão nas primeiras páginas das revistas? Uma coisa simples, mas isso não funciona. É muito melhor propagandear a vacina, entendeu? Isso é que funciona. Quer dizer, a natureza ela fica cada vez mais desvalorizada. Parece que a gente foi criado, né,
quase que à deriva, e depende da ciência. A ciência agora é que vai corrigir todos esses erros e vai, se você tiver dinheiro, né, e vai colocar você num caminho mais saudável. E não é. Quer dizer, o mainstream coloca você num caminho totalmente antinatural, totalmente artificializado, totalmente psicologicamente opressor. Você, ainda mais o artista, sente muito mais isso. Você sabe, o artista sendo mais sensível, ele sente essa opressão. Essa opressão fica muito óbvia para o artista, né? Porque ele pensa naquilo que ele está fazendo. Ele não se move geralmente pelo dinheiro, né? Alguns até se movem, mas a maioria não. Então ele pensa muito, né? Ele pondera, ele não é atraído como as outras pessoas são atraídas. A questão do medo. Pô, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, senão eu vou morrer de fome, senão... O artista ele tem uma visão assim, pô, mas não é bem assim, porque quando eu nasci, eu não dependia disso tudo, e agora eu tenho que depender, mas será que eu evoluí ou eu tenho que evoluir? Quer dizer, então a Organização Mundial de Saúde teria, na minha opinião, aí sim, usar normas, usar propaganda, usar pressão política junto aos governos para disseminar a fortalecimento da imunidade, porque só a imunidade vai livrar você dos outros vírus, se não desse, né, que já está disseminado, pelo menos dos outros. O homem tem que sair dessa pandemia muito mais fortalecido, mas não. O homem vai sair muito mais enfraquecido, porque vai continuar consumindo, vai aumentar o consumo, aliás, de tudo que não serve, de tudo que não presta, de tudo que é propagandeado e que vai baixar a imunidade. Quando ele for para a rua, ele vai pegar qualquer doença. Outra coisa também é que se a vacina aí funciona e protege contra o vírus, alguma delas, né, pelo menos, o sistema vai sair fortalecido, né? Quer dizer, em vez de enfraquecido, o sistema vai sair fortalecido. Vai falar, tá vendo? Nós damos conta, né? Nós damos conta do recado, ou seja... Isso é importante, quer dizer, isso também é uma espécie de teste. Esse confinamento com uma base tão respeitável, tão venerável como a questão da saúde, né? Quem é que pode se opor? Até tem a frase que eu mesmo uso, até usei com você outro dia, a saúde em primeiro lugar, né? Quem pode se opor a essa frase? Ninguém. Essa frase é lógica e é moralmente bem aceita por todos os segmentos. A saúde em primeiro lugar. Acontece que por trás dessa saúde existe o quê? Existe o funcionamento do controle. Está vendo? É fácil controlar o ser humano. Então, esse controle que foi feito em nome da saúde pode ser usado e vai ser usado em nome de outras coisas quaisquer, porque o controle é que funcionou. A causa era a saúde, mas a causa pode ser qualquer coisa, desde que Exatamente. Exatamente. Eu mostro que funciona. Exatamente. Esse é o perigo. Isso que eu acho que, nesse aspecto, que eu disse que quando há muita polarização, né, e ela vai polarizando, a corda vai esticando até um determinado ponto. Aí chega em determinado ponto, começa o confronto, né? Começa a corda roer e o mais forte leva. E esse mais forte costuma impor controles, né? Controlar o poder, né? Isso que, aí, você acha que nesse caso, no contexto que se desenhou, né? O Bolsonaro aqui no Brasil, vamos dar nome ao homem, né? Presidente, o presidente do Brasil, né? Ele foi, como você disse aí, ele tomou uma atitude que ele vamos dizer, se valorizou a liberdade individual, né? Ele valorizou a liberdade individual contra esse controle coletivo exercido por algum poder, né? Seja a OMS, seja a indústria farmacêutica, seja lá quem for, né? Mas você acha que ele, no futuro, pode ser visto como alguém que se rebelou
contra esse tipo de controle, ou seja, por isso que eu chamei de grande irmão, exatamente isso que você está falando, que eu falei ali atrás, a gente tem um risco de sair disso aí para uma sociedade do grande irmão, ou seja, onde você, exatamente por medo e por eles apresentar, por esse grande irmão apresentar a solução, em tese, né, pelo menos, a solução que ele acha que é a mais eficaz ou a mais, enfim, apropriada, né, seja lá para o quê, ou seja, impor esse controle pela força e a manada, a maioria, se adequar a essa realidade. E, às vezes, até comprar a briga e policiar, né? Seja lá por que motivo for. Se unir, né? Servir de soldado, isso é clássico, né, na história, né? Servir de soldados você vê que todo regime totalitário tem seus... Né, tem esse controle, existe esse exército, né, de seguidores, né, que ajudam, que suportam, que ajudam ao regime a se sustentar, né? Então, você acha que, de certa forma, o Brasil, né, sob a presidência principalmente o executivo, né, porque houve muita discussão aí, né, entre legislativo, entre os poderes, mas na figura do presidente, ele se opôs a esse totalitarismo, aí, uma possibilidade, porque ele é acusado justamente do outro, olha que loucura, ele é acusado justamente do oposto, do contrário, de ser um cara com tendências totalitárias, né? Ele era muito acusado e visto, inclusive durante a pandemia, houve quem chama o Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ministro, falou que né, havia fascismo nas atitudes aí, do presidente ou do grupo executivo, enfim. Ele foi muito acusado de atitudes, de tendências ao totalitarismo, e a gente está vendo aqui que, na verdade, talvez, e não sei nem até que ponto foi espontâneo ou foi pensado, mas, de certa forma, ele se opôs a uma tendência, né, ao totalitarismo, talvez. O que você acha disso? Não, nesse momento, sem dúvida. Sem dúvida. Foi o que eu falei, quer dizer, mesmo não apoiando o presidente em nada, eu fiquei feliz por essa atitude que ele teve. Uma atitude extremamente corajosa, que ninguém tomaria, acho que ninguém tomaria, nenhum líder tomaria. E ele tomou. Quer dizer, mesmo sem apoiá-lo, eu reconheci nisso o que você falou. Deu a possibilidade da escolha, né? Porque era muito fácil ele se alinhar. Por que ele ia querer matar a população, né? Isso não tem sentido. As pessoas falam, ele quer matar a população. Pô, isso não tem sentido. Então, por que ele não se alinhou? Era muito fácil. Por motivos políticos, ele se alinhava, né? E pronto. E, no fundo, eu acho que a atitude do Bolsonaro foi até muito mais radical que a do Trump. E ele foi além. Eu achei impressionante, eu fiquei impressionado com isso, porque não é comum, não é prudente, não é esperado, né, que um chefe de Estado tome essa deliberação. E eu gostei, achei muito interessante. Ele foi, inclusive, denunciado em Haia por alguns aí brasileiros, eu acho, né? Por genocídio. Mas olha só, as pessoas não suportam, sabe o que as pessoas não suportam? Elas não suportam o poder que cada um tem de escolher. Elas, uma vez que elegem, como você falou nos anos 60, se referiu ao movimento Flower Power, hippie, né? Imagina se o mundo inteiro optasse, né? Houvesse um grande êxito da revolução contracultural e o mundo inteiro hoje estivesse, vamos dizer assim, governado pelo movimento hippie. Não seria bom. E eu também sou um simpatizante do movimento hippie, né? Sem ser, lógico, não passei longe de ser hippie, mas eu sou simpatizante. Mas não seria bom,
porque era um movimento ainda muito ingênuo, basta dizer que defendia as drogas, né? O LSD, ele destruiu, pô, milhões de vidas em nome daquela inocência que o LSD iria ampliar o horizonte, a compreensão do universo. Nada, é papo furado. O LSD só ampliou a conta bancária do traficante, como hoje a droga é vista na realidade, né? Mas naquela época havia essa coisa séria, o cara falava sério, pô, eu uso drogas porque eu quero ampliar minha consciência. E pronto. E quer dizer, imagina se isso se disseminasse, né? Seria bastante ruim. Então, eu acho que essas unanimidades elas não podem existir no plano que a gente está, no plano de moral muito baixa, né? Que até o movimento hippie, pelo lado moral, foi um desastre total, né? A liberdade sexual, que era para uma coisa, virou outra, virou quase que uma safadeza sexual. Não era liberdade, era quase que obrigado a ser o oposto, ser obrigado a transar com todo mundo. Então, o movimento hippie é um exemplo, quer dizer, por melhor que seja um pensamento, nosso atraso moral é muito grande para que ele se dissemine como totalitário. O próprio comunismo, na essência, o comunismo é talvez justíssimo, né? Vamos dividir tudo, mas e aí? Na prática, funciona assim? Não. Então, quer dizer, a nossa evolução moral é baixa. Então, nós não estamos preparados nem para o avião, nem para o comunismo, nem para o movimento hippie, para nada. A gente tem que ir tateando, né? E é uma maneira de tatear é isso, você ir para um lado, depois você vai para o outro, você escuta ali, escuta aqui, e as coisas vão se ajeitando. Como agora, as coisas vão se ajeitar, quer dizer, vai ter esse público confinado, esse mercado de pessoas confinadas, que vai ser um grande mercado, mas a vida normal, entre aspas, vai continuar. Vai prevalecer. O auxílio emergencial do governo sustenta alguém com R$ 600 a cada mês e meio, porque agora a média ainda não está mensal, né? Não sustenta ninguém. Então, como é que você pode ficar em casa, né, com seus filhos, a sua esposa passando fome, porque você não pode sair na rua? Então, são coisas impossíveis de ser atingidas. A nossa sociedade não está preparada para essas radicalizações. Entendeu? Sim, mas isso o presidente falou, o presidente Bolsonaro lá também falou lá atrás, vamos falar a verdade, foi o que ele falou, claramente. Aí falaram que ele estava brincando com vidas, que estava sendo negligente, que estava desrespeitando. Ele falou que justamente que isso era impossível de se manter por muito tempo, né? E mesmo ele defendeu a flexibilização desde o começo, né? Ele não defendia um confinamento, vamos dizer assim, horizontal, né? E foi aí que o Mandetta começou a sair, que deu aqueles problemas. Mas, enfim, eu acho que muita hipocrisia, né, Newton? Porque você vê, eu conheço gente aí das comunidades e tal, ninguém ficou confinado. Molecada lá, primeiro que eles não moram confinados, né? Impossível confinamento, mora todo mundo juntado. Moram na casa, não moram em apartamento. Não, mora todo mundo junto ali. É diferente também. Mas além de ter todo mundo junto, além de ter a demografia, né? Ninguém para de circular dentro da favela, cara. Só quem não conhece, né? O pessoal fica morrendo. Outra coisa, os garotos que moram, que são carentes realmente no Brasil, né? As meninadas, parou de ter merenda escolar, cara. Parou de comer no colégio, que era o básico forte da alimentação, era nos colégios, né? Públicos, né? E aí? Isso não foi reposto, né? Você dá os R$ 600, se bobear, tem famílias, as famílias normalmente têm bastante filhos, né? Então, principalmente justamente as mais carentes, né? Então, quer dizer, é muita boca para comer, cara. Então, quer dizer, é uma hipocrisia você dentro do ar-condicionado, né? No Leblon, você fala, não, temos que ficar todo mundo em casa, porque é fácil falar, vamos dizer assim, né? Porque você está circulando, você está espalhando o vírus, mas está chamando o iFood.
e ainda cai de pau em cima de quem fala que não pode, que isso é insustentável. Quer dizer, né, as pesquisas mostram que a popularidade dele aumentou também, em parte. Aí começam a falar que por vários motivos, né, entre os quais o auxílio emergencial e tal. Mas eu acho que também tem isso. Eu acho que ele falou uma verdade, que muita gente aí né, até por interesses também políticos, né, querendo se aproveitar e falar não, que o cara está querendo, né, está negligenciando, está brincando, está banalizando morte, né, e tal. Outra coisa interessante, diferente, que eu não esperava até do posicionamento do presidente, é que ele não agiu como um general que ficou atrás da mesa, obrigando os seus exércitos a irem para o fronte. Não, ele foi para a rua, interagiu com as pessoas até acima do que ele faria normalmente, e mostrando que ele acreditava no que ele estava defendendo. Ele não era só uma questão de matar a população comum, né? Não, ele estava se expondo ali. Teoricamente, ele também estava exposto. Ele mesmo demonstrando na prática a teoria que ele defendia, né? Na sua opinião, sim, só para a gente fechar, essas pesquisas de opinião aí, né? Você acredita no aumento da popularidade do presidente baseado em quê? Eu não acredito em pesquisas de opinião. Quer dizer, a pesquisa de opinião, se fosse feita num planeta com uma moral alta, seria sensacional, mas no nosso planeta, como é que eu vou acreditar? A liberdade de imprensa, ela é mal exercida no nosso mundo, com a baixa moral, etc. Em vez de você ter a liberdade para construir, você tem a liberdade para controlar. Então, nesse momento, a atitude do Bolsonaro, do presidente, ela foi na contramão. Por isso que eu citei como exemplo de liberdade. Porque no momento que a mídia diz para você, que a Organização Mundial de Saúde diz para você, que o seu vizinho diz para você, que o seu parente diz para você, você não pode ficar em casa, e você diz, pô, mas eu vou morrer de fome. Azar, você fica em casa. Você não pode sair de casa, né? Você não pode sair de casa. Você tem que ficar em casa. No momento, aí vem um cara e diz assim, não, você pode sair de casa. Aí, então, devolveu esse poder de escolha para o indivíduo. Porque a sociedade é formada... O dia que a sociedade não for formada por indivíduos, para que a gente vai nascer, né? É muito mais fácil ter um Paulo virtual, um Milton virtual, que vão desempenhar funções controladas por computador e tudo bem. Você não precisa ter pessoas vivas, né? Para quê? Pessoas vivas só vão atrapalhar. Então, a gente precisa caminhar sempre apoiado no nosso livre-arbítrio, que é uma qualidade intrínseca ao ser humano, né? O livre-arbítrio, para decidir. Se der errado, você é responsável. Qual mensagem que você deixa aí para o público, né? Para o nosso espectador, para o nosso ouvinte? O negócio é esse, ampliar a discussão, sem medo, e sonhar.